Bom dia, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida e no lar de todos vocês, em seu local de trabalho, e que tudo que venha a fazer, todo o seu propósito seja glorificado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a sua família, seu lar, seu local de trabalho. Vamos dar início a mais uma leitura. No vídeo anterior, nós falamos um pouco, sobre Apocalipse, a revelação, o que estaria acontecendo nos tempos atuais e o que estaria por vir, E finalizamos com a promessa deixada pelo nosso Deus, por Jeová, sobre a vida eterna, sobre o que viria, que não haveria mais dor, não haveria mais pranto, não haveria mais morte, e dentre outras maravilhas, que o nosso Senhor Jesus Cristo está guardando para nós, não é verdade? Hoje vamos estudar o tema O Verdadeiro Herói. Vamos falar um pouquinho sobre isso, O que quer dizer o verdadeiro herói, não é verdade? Eu já estou aqui em posse da minha ferramenta de trabalho, que é a minha Bíblia. Espero que vocês estejam com a de vocês para pesquisarem, para entenderem, e buscar o conhecimento. E eu peço ao nosso Senhor Jesus Cristo que tudo que venhamos a ler, tudo que venhamos a aprender seja de evolução, seja de crescimento para a nossa vida espiritual. Tá bom, meus irmãos? Vamos iniciar a leitura. O verdadeiro herói. Multidões nas arquibancadas de um estádio gritam o nome de um habilidoso jogador de futebol. Jovens acampam uma noite esperando a bilheteria abrir para comprarem um ingresso para a apresentação de uma estrela musical. Um ativista político é aclamado como a esperança de renovação para a sociedade. Um carismático líder religioso é rodeado por gente que estende a mão para tocá-lo, na expectativa de que algo sobrenatural aconteça. Esses são os ídolos do mundo. Gente mortal como você e eu, mas cujo carisma atrai a admiração de muitos. No entanto, por mais que venham a realizar coisas boas, são incapazes de resolver os verdadeiros problemas humanos. Podem entreter pessoas, porém não podem torná-las felizes. Podem governar pessoas, porém não podem regenerá-las. Pode até fazer milagres, porém não podem salvá-las da morte eterna. Porque a morte eterna, irmãos, é concedida somente por Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. O Apocalipse apresenta o verdadeiro herói da humanidade. Ele é o único capaz de trazer paz ao coração perturbado, consolo para a alma angustiada, esperança para quem já cansou de chorar, e salvação para o perdido. Diferente dos ídolos humanos falíveis e instáveis. O que quer dizer isso, meus irmãos? Falíveis é que eles cometem falhas. Somos humanos, somos pecadores.
O nosso Senhor Jesus Cristo não, ele é perfeito. E instáveis, o que significa isso, meus irmãos? Uma pessoa instável. Significa que hoje estamos felizes, amanhã ou daqui a pouco não. Significa que hoje estamos calmos, em paz. Às vezes, daqui a pouco, amanhã não, estamos irados, estamos possessos com alguma situação, né? Ele é todo-poderoso, fiel e eterno. Venceu a morte e viverá para todo sempre. Então nós vamos estudar, né? Hoje, né? O verdadeiro herói, né? Que deseja conquistar grandes vitórias para você, para mim, para todos nós. Amém? Então vamos ver sobre esse tema hoje. Quem é o centro da revelação do Apocalipse? Muitos de nós, né? Vocês que estão aí vendo o vídeo já sabem, né? Quem é o centro da revelação do Apocalipse? Muitos já sabem da resposta. Mas vamos ver lá em Apocalipse, né? O que isso nos diz? Quem é o centro da revelação? Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, nos fala assim, ó. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve. E ele enviou o seu anjo e o apresentou por intermédio dele em sinais ao seu escravo João. Então, quem é a revelação no Apocalipse? É o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, continuando a leitura, aqui nos diz: no Apocalipse, Jesus Cristo é identificado por 38 nomes e títulos diferentes. Nos primeiros 3 capítulos é mencionado 137 vezes, e em todo o livro existem cerca de 250 referências a ele. A figura de Cristo surge em todas as visões do livro. Por isso que a Bíblia foi inspirada por Deus, pelo Criador. O Apocalipse descreve a grandiosidade de Jesus. Isso pode ser notado de maneira como ele se apresenta. Quais são as características de Jesus descritas no Apocalipse? Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13 aos 18, né? Vai nos falar quais são as características de Jesus descrita no livro de Apocalipse, que nos diz assim, ó. E no meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido de uma roupa que chegava até aos pés, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Além disso, sua cabeça e seus cabelos eram brancos, como lã branca, como neve, e os seus olhos como chama ardente. E os seus pés eram semelhantes a cobre excelente, quando se escandecesse na fornalha. E a sua voz era como o som de muitas águas. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca se estendia uma longa espada afiada, de 2 gumes. E o seu semblante era como o sol quando brilha no seu poder. E quando o vi, caí como que morto aos seus pés. E ele pôs a sua mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o vivente, e fiquei morto, mas eis que vivo para todo o sempre, e tenho a chave da morte e do Hades.
Então vocês veem, né? Várias foram as características, né? Mencionadas aqui do Senhor Jesus Cristo, que seria roupa comprida, cabelos brancos como lã, voz como de muitas águas, né? Se a gente olhar esse tópico aqui, voz como de muitas águas. Todos nós sabemos quando vamos dar um exemplo, que a gente está num riacho e escuta aquele barulho às vezes de uma cascata, às vezes de uma cachoeira, às vezes o barulho de uma chuva. Você pode ver que são sons que nos trazem paz, nos trazem calmaria, né? E é uma sensação muito boa, não é verdade? Então é por isso que caracteriza, né, a voz do Senhor Jesus Cristo como o barulho das águas, porque é uma voz, é um barulho sereno que nos traz paz, né? Rosto brilhante como o sol. É outro tópico que importante, né? Rosto brilhante como o sol, que quer dizer como a gente fica maravilhado, né? Quando nós vemos o nascer do sol, né? Quando ele vem, começa a clarear o dia e mostrar a beleza que tudo aqui está, né? Porque à noite, na escuridão, de nada vemos, de nada vemos. Nós só passamos a admirar e a iniciar o nosso dia com o nascer dos sols, né? Então são tudo características que nos fazem bem, não é verdade? Continuando a leitura, João apresenta Cristo nos mesmos termos em que Deus é descrito no Antigo Testamento. Prerrogativas de Deus são atribuídas a Jesus Cristo. Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã ou como a neve. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 9, nos fala assim, meus irmãos e minhas irmãs. Daniel, capítulo 7, versículo 9. Eu estava observando até que se colocaram uns tronos, e o Antigo de Dias se assentou. Sua vestimenta era branca como neve, e o cabelo de sua cabeça era como pura lã. Seu torno era chamas de fogo. As rodas deles eram fogo ardente. Então você vê que interessante, né? Em Daniel, né? No Velho Testamento já passava, né? Qual era a característica do nosso Senhor. E eu deixo esse convite para vocês também estudarem e lerem o livro de Daniel, que fala também sobre visões, né? Que este profeta teve, tá bom? É bem bacana o livro de Daniel. E a sua voz era como o som de muitas águas. E sua voz era como o som de muitas águas. Está em Ezequiel, capítulo 43, versículo 2. 43, versículo 2, que nos diz assim: E eis que vinha a glória de Deus de Israel, da direção do leste, e a sua voz era como voz de vastas águas, e a própria terra brilhava por causa da sua glória. Você vê que quão maravilhoso era, né? Ele é descrito como o primeiro e último. Então, nosso Senhor, ele era descrito como o primeiro e último. Está lá no livro de Isaías 44. Vamos ver o que nos diz em Isaías 44, capítulo 44, versículo 6. Nos fala assim, ó.
Assim disse Jeová, o Rei de Israel e o seu resgatador, Jeová dos exércitos. Sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus, né? Então ele é o primeiro e único. Além dele não há Deus. O que seria não há Deus, né? Não há mais ninguém, do qual muitos acreditam no Deus da fartura, no Deus da ganância, no Deus da inveja, né? Na Terra são muitos os deuses que as pessoas apreciam, que as pessoas são devotas e entregam sua própria vida a esses deuses, né? E não têm sequer, às vezes, o conhecimento que Deus é somente um. É somente um, o Criador. Não é verdade, meus irmãos? E continuando a leitura, né, no capítulo 42, né, e em Isaías 48, versículo 12, que diz assim: Escuta-me, ó Jacó, e tu, Israel, meu chamado, eu sou o mesmo, sou o primeiro, além disso, sou o último. Isso nos passa uma leve interpretação, né, de que Deus criou todo mundo, ele foi o primeiro e único. E quando nos fala e último, nos caracteriza aí as profecias do Apocalipse, do qual, quando todo esse sistema de coisas aqui na Terra acabar, ele vai ser o último também. É ele que vai estar nos aguardando e nos recebendo para a sua morada. Então, todas as escrituras, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, né, nos mostram a quem devemos servir, a quem devemos acompanhar e acreditar, que é no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. E continuando a leitura, né? E o Deus vivo, que foi o que eu disse aqui agora. O Deus vivo, o Criador de tudo isso. O Criador de tudo isso. Aí vamos ver aqui em Jeremias. Jeremias, capítulo 3, versículo 10. Jeremias 3, capítulo 3, versículo 10, nos diz assim, ó. E mesmo apesar de tudo isso, sua traiçoeira irmã Judá não voltou a mim de todo o seu coração, mas somente de modo falso, é a pronunciação de Jeová. Então você vê que, desde o começo, o nosso Senhor já estava sendo traído, né? Estava sendo traído e as pessoas estavam sendo manipuladas, né? Entendeu? Colocando na fé das pessoas os deuses falsos, né? Desde o começo do mundo, quantos foram os deuses falsos que foram se criados e até hoje existe, e se esqueceram de uma certa forma do verdadeiro Deus vivo e criador de tudo isso. Continuando a leitura no livro de Salmo 42, capítulo 42, versículo 2, nos falam assim: Minha alma deveras está sedente de Deus, do Deus vivente. Quando chegarei e comparecerei perante a Deus? Então, meus irmãos,
devemos sempre estarmos prontos, sempre estarmos buscando ao verdadeiro Deus, porque é uma incógnita que está sobre nós, né? Quando chegaremos na presença, né, perante ao verdadeiro Deus? O dia nós não sabemos, a hora nós não sabemos, mas nós temos a convicção, a certeza de que devemos obedecer e seguir os seus mandamentos. Se nós não fizermos isso, de nada valerá. Seremos apenas mortais vivendo no mundo de pecado. Aí, quando morrermos, acabou. Morremos, né? Até o dia em que será feita a justiça divina. É aí que devemos nos preocupar com a justiça, porque aí não teremos tempo mais para pagar a nossa dívida. Então vamos nos atentar a isso, não é verdade? E continuando a leitura do livro de Oséias, vamos ver o que nos fala. Eu costumo deixar marcado aqui, mas hoje eu não marquei, então às vezes demora um pouquinho para se achar o livro, mas nós achamos, né? Oséias. Opa, quase que eu passei aqui. Oséias, para ficar mais fácil para vocês, está depois de Daniel, tá bom? Está depois do livro de Daniel. Oséias, capítulo 1, versículo 10. A palavra de Jeová que veio a vir para Oséias, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então vocês veem que a palavra, né, do Senhor Deus, né, desde o começo já veio, né, a haver para Oséias. E desde aquela época já estava havendo, né, o ensinamento, as instruções enviadas por Deus para toda a terra. E hoje, né, nós estamos aí já vivenciando os finais do tempo. Então, já teve um bom tempo para as pessoas se conscientizarem do que estaria vindo e do que está acontecendo hoje. Só que o manipulador de mentes, né, o manipulador de pessoas, ele está aí, que é o Satanás, né? Ele está aí, manipulando, plantando dúvidas, plantando discórdias na mente das pessoas e desencadeando cada vez mais as pessoas da salvação. Por isso que devemos vigiar e tomar cuidado. Vamos sempre buscar a palavra de Deus, vamos sempre nos alimentarmos da palavra de Deus e reforçar cada vez mais as nossas orações e pedir que tenhamos força para vencer e quebrar todo o laço, toda a corrente que o inimigo jogar sobre nós, não é verdade? E continuando a leitura, o que deixou o escritor do Apocalipse angustiado? Vamos ver o que deixou o leitor de Apocalipse angustiado. Está no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 ao 4, que nos diz assim, ó:
Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um rolo escrito, por dentro e pelo reverso, bem selado, com 7 selos. E ouvi um forte anjo proclamar com voz alta: Quem é digno de abrir o rolo e de soltar os seus selos? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o rolo ou olhar dentro do rolo. E eu passei a chorar muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o rolo ou de olhar dentro dele. Então você vê, meus irmãos, o que deixou o escritor de Apocalipse angustiado? Que na visão dele não havia ninguém com a capacidade, com o poder de abrir esses rolos, né? De se quebrar os selos. E isso deixou ele muito angustiado. E continuando a leitura, né? Para nós entendermos melhor sobre esses selos, né? João viu o livro selado com 7 selos que simbolizam todo o destino da humanidade nas mãos de Deus. O profeta chorou por saber que ninguém poderia abrir, nem mesmo olhar para aquele livro, até que viu o Cordeiro. Nós já lemos sobre isso, né? Sobre o Cordeiro. O que simboliza, né? O Cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, na visão do profeta João, né? Que se aborreceu ao ver que ninguém tinha autoridade, nem no céu e nem na terra, né? Para abrir esses envelopes, né? Do qual caracteriza, né? O destino da humanidade. Quando de repente surgiu, né? Ele teve a visão de um cordeiro que simbolizava o Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse 5, capítulo 5, versículos 5 e 6, nos diz assim na Bíblia: Mas um dos anciões diz-me: Para de chorar. Eis que o leão, que é da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu de modo a abrir o rolo e os seus 7 selos. E eu vi no meio do trono e das 4 criaturas viventes, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, olhos que significavam os 7 Espíritos de Deus, os quais têm sido enviados à terra inteira. Então, para finalizar por aqui, meus irmãos, você vê que existia sim uma pessoa, né, que tinha o poder de abrir esses 7 envelopes, né, e passar a lê-los, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi enviado por Deus, né, para viver aqui na terra e sofrer por nós, abatendo os nossos pecados. O único que foi puro, o único que é santo, né? Esse sim tem o poder. Então, é o que nos diz, né? As características, o que deixou João, né, triste nas suas visões. E quem seria, né, essa pessoa que poderia estar relatando tudo o que a humanidade, né, vai viver. Por isso que a Bíblia é um livro inspirado por Deus e escrito, né,
para que possamos ter esse conhecimento, esse entendimento, tá bom? Meus irmãos, vou terminando por aqui. Eu quero agradecer grandemente a todos vocês que estão acompanhando, que estão aqui ouvindo, adquirindo conhecimento e entendimento. No próximo vídeo daremos sequência aqui neste assunto, né? Que nos fala quem é o verdadeiro herói, quem é o verdadeiro herói, quem devemos agradecer e dedicarmos inteiramente a nossa vida, né? Aquele que nos salvou, aquele que perdoou os nossos pecados e que nos tem a promessa de vida eterna, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Meus irmãos, tenham um bom dia, um ótimo final de semana e que Deus esteja presente todos os dias na vida de vocês e que esteja todos os dias renovando e deixando cada vez mais forte as vossas fé, tá bom? Até o próximo vídeo.